Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Igreja Batista do Aeroporto, em Itapiruna, estado do Rio, e tenho este canal aqui no YouTube para transmitir mensagens da Palavra de Deus. Nossa mensagem de hoje está baseada no Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículos 1 a 12. Leamos. Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes. Por esse tempo, alguns sábios das terras do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir isto, o rei Herodes ficou perturbado e com ele todo o povo de Jerusalém. Reuniu os principais sacerdotes e os mestres da lei e lhes perguntou: Onde nascerá o Cristo? Cristo quer dizer Messias, o enviado de Deus. Eles responderam: Em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. E você, Belém, na terra de Judá, não é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você virá um governante que será o pastor do meu povo Israel. Então Herodes convocou os sábios em segredo e soube por eles o momento em que a estrela tinha aparecido. Vão a Belém e procurem o menino com atenção, disse ele. Quando o encontrarem, voltem e digam-me, para que eu vá e também o adore. Após a conversa com o rei, os sábios seguiram seu caminho, guiados pela estrela que tinham visto no Oriente. Ela ia adiante deles, até que parou acima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, ficaram muito alegres. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e se prostraram e o adoraram. Então abriram seus tesouros e o presentearam com ouro, incenso e mirra. Quando chegou a hora de partir, retornaram para sua terra por outro caminho, pois haviam sido avisados em sonho para não voltar a Herodes. Ouro, incenso e mirra foram os 3 presentes que os sábios do Oriente levaram a Jesus. Eles tinham visto a estrela no Oriente, eles eram estudiosos da história e das promessas que Deus tinha feito não somente ao seu povo, mas a todas as nações, e eles, estudando os céus, descobriram ali a estrela que é conhecida hoje como a Estrela de Belém, e seguiram aquela estrela, pensando com certeza que se eles estavam buscando um rei, o rei devia estar num palácio em Jerusalém, na capital. E chegando a Jerusalém, descobriram que o rei não estava ali, não tinha nascido ali, não estava em um palácio. Mas o rei Herodes, que era o rei naquela época, e era um homem cruel e duro, ouvindo a história, ele ficou muito preocupado. Diz a palavra de Deus que ele ficou perturbado. E então ele consultou os conhecedores das Escrituras, que lhe disseram: o rei dos judeus vai nascer em Belém, o Cristo, o Messias. E ele então planejou matar aquele menino para que ele não se tornasse o rei realmente. Por isso que nós descobrimos que uma outra lenda a respeito desses sábios, dos reis magos chamados também,
que eles são vistos até em pinturas, em figuras, visitando Jesus na estrebaria onde ele nasceu, ali na manjedoura, oferecendo ali seus presentes. Mas a esta altura, Jesus teria quase 2 anos, ou mais ou menos 2 anos. Tanto é que Herodes mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo que havia na região de Belém, porque os reis os magos, os sábios não voltaram a falar com ele para dizer onde é que estava Jesus. Outra lenda que se conta muito a respeito desses sábios é que eles eram 3 e até dão nomes para eles. Dizem que um se chamava Melquior, outro Gaspar e outro Baltazar. Mas a Bíblia não diz quantos sábios eram e nem diz o nome deles. Isto é especulação, lenda. Porém, uma coisa é certa: eles adoraram a Jesus. Eles foram até Jesus porque sabiam que ali estava a resposta às promessas. Ali estava o cumprimento da promessa que Deus tinha feito de dar um Salvador ao mundo. E por isso eles levaram 3 presentes: ouro para um rei, incenso para um deus e mirra para um morto, para uma pessoa que deveria ser sepultada. A palavra de Deus diz que Jesus é rei. E a palavra de Deus também estabelece, não só a palavra de Deus, mas o próprio consenso da história da humanidade, diz que ouro é, vamos dizer assim, um presente por excelência que se deve oferecer a um rei. Na Bíblia nós temos a história de Salomão, que importava toneladas de ouro por ano e que foi visitado por uma rainha, a famosa rainha de Sabá. E esta rainha veio para conhecer Salomão e saber da sua sabedoria. E diz o livro de Reis, 1 Reis, capítulo 10, versículo 10, que ela trouxe de presente para Salomão 4.200 quilos de ouro, mais de 4 toneladas de ouro. Era muito ouro. E aos preços de hoje nós podemos saber que foi uma verdadeira fortuna que aquela rainha ofereceu, porque ouro é o presente que se dá a um rei. Quando o anjo Gabriel anunciou a Maria, a mãe de Jesus, que ela teria um bebê, o anjo disse a Maria, ele será chamado rei. Ele reinará para sempre. Foi o anúncio que Gabriel fez a Maria. E o próprio Jesus disse desse mesmo, que quando ele vier julgar este mundo, ele virá com seus anjos e se sentará no seu trono glorioso. Apocalipse, lá no capítulo 20, também mostra uma visão gloriosa de Jesus assentado no seu trono e julgando todos os seres humanos, os grandes e os pequenos. E no mesmo livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, nós temos essa expressão, que os reinos deste mundo vieram a ser de nosso Senhor Jesus Cristo, e ele reinará para sempre. Interessante que esse refrão, ele reinará para sempre, é o refrão também da grande música que é cantada em todo o mundo há muitos anos, o chamado Aleluia de Handel. E essa música repete sempre, o grande coral que canta, e ele reinará para sempre. Jesus é rei.
Por isso, aqueles sábios levaram de presente a ele ouro para um rei. Mas eles levaram também incenso, ofereceram também incenso. Incenso é aquilo que se oferece a Deus. Incenso é um objeto, é uma coisa que se queima para o culto, para fazer parte do culto de adoração a Deus. Quando Deus instruiu Moisés a respeito da adoração que se devia fazer no seu santuário, no seu tabernáculo, que era chamado também a tenda do encontro, ele descreveu como devia ser o incenso. Diz assim, Êxodo capítulo 30, versículos 34 a 38. Em seguida, o Senhor disse a Moisés: junte especiarias perfumadas, gotas de resina, conchas de moluscos e gálbano, misture-as com incenso puro, tudo em quantidades iguais. Usando as técnicas de um perfumista, misture as especiarias e acrescente um pouco de sal a fim de produzir um incenso puro e santo. Moa uma parte da mistura até formar um pó bem fino e coloque-o diante da arca da aliança na tenda do encontro, onde me encontrarei com você. Considerem o incenso algo santíssimo. Jamais usem essa fórmula para preparar incenso para si mesmos. Ele é reservado para o Senhor e deve ser considerado santo. Quem fizer incenso igual a este, para uso pessoal, será eliminado do meio do povo. Incenso para um Deus. Novamente, quando o anjo Gabriel anunciou a Maria o nascimento de Jesus, diz, além de dizer que ele reinará para sempre, e ele será chamado Filho de Deus. E Mateus também, no início do seu evangelho, quando fala da profecia do nascimento de Cristo, Mateus capítulo 1, 23, citando Isaías 7,14, diz que o nome de Jesus será Emanuel, que significa Deus conosco. Deus que desceu até nós, habitou entre nós, e diz o apóstolo João, nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, Deus Filho. Incenso para um Deus. O próprio Jesus disse, eu e o Pai somos um, declarando-se então ser da mesma essência, da mesma natureza de Deus. E é isto que Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz, que o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Filho, expressa de forma exata o que Deus é. É a expressão exata da pessoa de Deus. Incenso para um Deus. Quando eles foram ali adorar a Jesus, ofereceram incenso porque eles sabiam que Jesus era não somente rei, mas Jesus também era Deus, ou é Deus. E o último presente que eles ofereceram a Jesus foi mirra. Mirra para um morto. Em João capítulo 19, versículos 38 a 42, nós temos a descrição do sepultamento de Jesus. Sim, porque aquele menino, aquele bebê, tornou-se um homem, como diz o autor aos Hebreus, ele se tornou carne e sangue para morrer por nós e destruir o diabo, aquele que tinha o poder da morte, para vencer a morte. Jesus tornou-se homem, ensinou a sua palavra, sofreu por nós, foi preso, julgado injustamente, crucificado, morreu por nós. E depois da sua morte, ele não ficou retido na sepultura, mas durante 3 dias esteve sepultado. E diz a palavra de Deus que um homem rico
de uma pequena cidade chamada Arimateia, o nome dele era José, ele pediu a Pilatos autorização para tirar da cruz o corpo de Jesus e sepultá-lo. Então diz aqui a palavra, quando Pilatos lhe deu permissão, José veio e levou o corpo. Estou lendo em João capítulo 19, versículo 38. Estava com ele Nicodemos, o homem que tinha ido conversar com Jesus à noite. Nicodemos trouxe cerca de 35 litros de óleo perfumado feito com mirra e aloés. Mirra era uma resina que era importada da Índia naquela época. Então ele trouxe ali uma vasilha grande com 35 litros de óleo perfumado feito com mirra e aloés. Seguindo costumes judaicos do sepultamento, envolveram o corpo de Jesus em lençóis compridos de linho, junto com essas especiarias. O local da crucificação ficava próximo a um jardim onde havia um túmulo novo que nunca tinha sido usado, e como era dia da preparação, isto é, a sexta-feira, para a Páscoa judaica, e uma vez que o túmulo ficava perto, colocaram Jesus ali. Mirra para um morto, mirra para o sepultamento de Jesus. O apóstolo Pedro, mais tarde, após a ressurreição de Jesus, porque Jesus não foi retido pela morte, ele quebrou os grilhões da morte, como diz a mensagem de Pedro naquele dia de Pentecostes, e Jesus acusou os israelitas, os judeus: vocês mataram o autor da vida, mas isso era plano de Deus. Vocês rejeitaram e mataram o autor da vida, mas Deus tinha planejado isso. Deus tinha feito esse plano de oferecer seu Filho na cruz do Calvário por nós, para morrer por nós. Mirra para o morto. Portanto, foram 3 presentes: ouro para um rei, incenso para um Deus, mirra para um morto. E a pergunta que fica é a seguinte: que presente daremos nós a Jesus? Que presente você dará a Jesus? Eu creio que Jesus não aceita menos do seu coração. Eu creio que Jesus não quer que você ofereça a Ele menos do que a sua fé. Eu creio que Jesus quer que você creia que Ele é Rei, Rei dos reis, Senhor dos senhores, e que você deve entronizá-lo no trono do seu coração. Eu acho que Jesus quer que você creia que Ele é Deus, o Deus que se tornou humano para sofrer o nosso pecado na cruz. Eu creio que Jesus quer que você aceite que Jesus morreu na cruz por você, derramou seu sangue para lavar os seus pecados. É esse o presente que quer de você, o seu coração. Jesus quer receber o seu coração hoje. Amém?